Oi, boa noite! Tô aqui hoje com o professor Ivanzão. A gente vai contar para você várias histórias que podem te inspirar. E eu já começo te agradecendo, professor, por estar aqui comigo, pelo teu tempo, né? Eu sei que teu tempo é corrido, você é muito disputado em todas as suas tarefas, mas estar aqui conosco é sempre uma boa ideia. Vem comigo. Professor, me conta. Você é daqui mesmo, nasceu em União da Vitória? Da onde veio o Ivanzão, que a gente tanto conhece? Primeiro, muito obrigado a você, Sabrina, pelo convite. É uma honra porque a gente muitas vezes é visto de uma forma, mas por trás da cortina, né? Lá na nossa vista fina é um pouco diferente. A gente conviveu e convive com as histórias para que a gente possa ter esta forma de vivência, né? Eu sou de Porto União. Eu sou nascido no Hospital São Brás. E ali no Hospital São Brás tem uma história bonita referente a mim, assim, sabe? Porque eu fui adotado. A minha família, no dia do aniversário do meu pai, antigamente tinha os ferroviários, que eram os amigos da família, me deram de presente pro meu pai. E eu tenho foto, assim, de recém-nascido. Eu fui dado uma cestinha de vime, realmente uma cestinha de vime. Então, foi dado de presente para o meu pai, para minha mãe. Eu fui uma pessoa recém-nata, assim, e eu não tive aquele leite materno. Então, eu era uma pessoa que tinha muitas feridinhas. Então, eu vivia sendo medicado e feito, desde pequeno, assim, muitos cuidados, assim, de enfermagem, né? Eu tomava, Sabrina, eu lembro até um tempo com aquele loção de Scott, sabe qual que é? Tinha um peixinho assim, meu Deus do céu, e eu vivia tomando, nossa, aquilo não era ruim, era pior do que ruim. E aí, pois eu tinha que abrir apetite, e eu abri demais apetite. Então eu tomava aquilo, era marcante para mim. Então eu sempre falava pro meu pai, meu falecido pai, seu Ivo Hendrick, e Dona Laura, né? Minha mãe é do interior aqui de Jangada, Jean Carneiro, Jangada, Marco 5. E a minha mãe eram 16 irmãos. E só que a minha mãe era filha de um casal de primos de primeiro grau. Então tinha a trissomia. A genética a gente sabe o que é isso, né? São problemas genéticos que provocam para filhos uma deficiência. E a minha mãe tinha esterilidade como deficiência, então eu não pude ter filhos. Aí eu fui adotado. E o meu pai é do Maratá, ele foi um dos pioneiros do Maratá, das festas do Maratá. Ele falava ainda do tempo do Maratá, que faziam buracos no chão para preparar a festa. E o meu pai jogava bolão, caminhoneiro, naquela época e tal. Então eu me criei nesse mundo aí. Então eu sou de Porto União, catarinense, Hospital São Brás. E eu não sei realmente o dia que eu nasci, mas eu fui presenteado, meu pai, dias assim, com o presente de aniversário, dia 3 de fevereiro, foi a data de 1964, quando eu fui dado para os meus pais de presente de aniversário dele. Que história bonita! Dava para fazer uma novela, né? Quem sabe uma novela. A novela do Ivanzão, lá do Maratazão. Ivanzão do Maratazão. Olha, Maratá... Eu sempre lembro do baile que tem lá. Sim, e lá o baile é bom. Baile é bom. Baile bom, festa boa. Eu, quando criança, eu gostava de ir no baile do Maratá, sabe por quê? No baile do Maratá, começava tipo 10, 11 horas. E de madrugada eu lembro porque eu acordava. Daí tinha um jantar do baile. Sabe? Daí tinha frango recheado. Eu gosto de comer doce, salgado. Fui educado dessa forma dos alemães, né? Então, sonho com frango, cookie de farofa, com frango, com carne assada. Então, claro que eu gostava da madrugada, que eu acordava e ia comer e lanchar com meus pais. Não, muito bom. Um lugar bom, festa boa, bacana, aquele portal de entrada maravilhoso, muito bonito. Maravilhoso. E professor, bom, eu não consigo te chamar de outra forma a não ser professor, tá? Então você vai descobrir aí, junto com todo mundo, o porquê que a gente chama ele de professor Ivanzão. E nesse caminhar das coisas, foi crescendo, como que você foi inserido no mundo do esporte, essa voz entonada? Então, é interessante. Eu tenho uma pessoa-chave na questão de rádio e a questão de esporte é a mesma pessoa. Faleceu há pouco, o professor Jorge Sérgio Schwartz.
Então eu comecei, eu estudava no Cídio Gonzaga, no colégio estadual Coronel Cídio Gonzaga, né? Hoje já é outra denominação que se dá, mas o Cídio Gonzaga todo mundo conhece. E aí, por ser grande de todas essas formas, na época, né, eu comecei a gostar do basquetebol. E daí, veja só como é a história. O basquetebol do Cídio Gonzaga treinava-se segunda, quarta e sexta. O professor Jorge, para que não inclua na equipe, ele mandava em terça e quinta. E que não tinha basquete. Aí, quando eu começava a jogar intersalas, ele viu alguma coisa no basquete e me deu oportunidade de treinar com a equipe de basquetebol. Aonde, Sabrina? Você não sei se conviveu, acredito que não, dos Jogos do Túlio de França, Jogos da Primavera. Vinha a cidade de Porto Alegre, vinha Joinville, Ponta Grossa, Irati, Jacarezinho, então várias, fora as cidades aqui que ficam vizinhas. Nossa, a abertura era no estádio Enéas Muniz de Queiroz, um ferroviário, porque não tinha mais lugar para se ter local para abertura. O ginásio de esporte não tinha mais. Então, a fila para assistir o jogo do Túlio de França, Moisés Lupion, é o segundo ginásio de esporte estadual do estado do Paraná, o Moisés Lupion. Então, para você assistir os jogos noturnos, que tinha os grandes jogos, envolvia Ponta Grossa, Bioquímica de Ponta Grossa, vinha Porto Alegre, como eu falei, Joinville, então jogos à noite. No posto Otto, que fica muito próximo ali, então no posto Otto começava a fila para você adentrar ao ginásio de esporte. E superlotava, eles fechavam a porta, porque não cabia, não havia mais espaço para assistir os jogos. E eu comecei no basquetebol, no Cídio Gonzaga. Aí o professor Cordovan pai que a gente fala, Cordovan me fez uma proposta antigamente, né? Vou te dar uma bolsa de estudo e você vai estudar no São José. Nossa, era chique estudar no São José. Só que eu não tinha condições financeiras nenhuma. Então eu jogava de bamba, de coisa assim, sabe? E antigamente você tinha o All-Star. Só que eu tinha amigo meu que jogava com All-Star, tinha mais de um All-Star. Então eu fui depois sair do Cídio Gonzaga e fui para o São José. Aí os amigos me emprestavam All-Star para me jogar. Nossa, era um sucesso e tudo. Aí eu me fixei no São José, daí fui mudando de colégio para jogar na cidade, propostas. Até com que surgiu o Colégio Bardal em Curitiba. Aí eu fui para Curitiba jogar basquete, nos anos de 81 e 82. Lá em Curitiba, eu jogava no Colégio Bardal e fui inserido no Clube Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense, jogar basquete. Lá eu conheci vários jogadores do Atlético Paranaense, entre eles Sicupira, Brandão, e jogadores do profissional. E o doutor Napoleão, que era o nosso ortopedista, era o mesmo do profissional. Então a gente andava algumas vezes com ele, porque eu me tornei capitão da equipe do basquetebol do Atlético Paranaense. No Atlético Paranaense, eu cheguei à seleção paranaense de basquetebol, onde eu joguei com o Rolando. Rolando foi o primeiro brasileiro que jogou na NBA. O Rolando tinha 16 anos, tinha 2,6 m. Né? Uau! Então no último treino da primeira, eu fui 2 vezes convocado para a seleção paranaense. No último treino da primeira convocação, no ginásio de esporte Cefet, em Curitiba, eu lembro que num contra-ataque, eu peguei a bola, e quando eu saí para o contra-ataque, eu tropecei na ponta do pé do meu marcador. Eu caí e tive uma fissura no braço, quebrei o braço. Na semana que nós estávamos indo para o Brasileiro. Fui afastado, né? Lamentável, mas eu sofri essa decepção. Depois de jogar tanto basquete, jogar para lá e para cá, eu comecei a arbitrar tênis de mesa com o Ivon Schlinder, hoje presidente da Federação Catarinense de Tênis de Mesa. Aí do tênis de mesa, como eu gostava do basquete, eu comecei a apitar aqui em Hernando Vitória com o professor Cordovan. Apitava os jogos do Clube Apolo. E dos jogos do Clube Apolo, eu comecei daí a participar de jogos, apitava aqui, apitava ali. Aí eu fui morar em Joinville. João Egberto Nicolatti, aqui de Hernando Vitória, me viu arbitrando, me fez um convite para participar da Federação Catarinense de Basquetebol como árbitro.
Aí eu tive minha inclusão e eu fui da região aqui, o primeiro árbitro regional catarinense, nacional, apitei Campeonato Brasileiro, eu apitei basquetebol no Mineirinho, em Belo Horizonte, apitei no estado do Rio de Janeiro, claro, Paraná, Santa Catarina, Porto Alegre, aí por vários ginásios de esportes. Em São Paulo, apitei no Pinheiros, né, onde tínhamos grande equipe, eu apitei jogo já do Oscar, já apitei de vários jogadores assim, nível de seleção brasileira. Então, eu apitei 10 jogos abertos, basquetebol, de 86 a 96. Então, fui árbitro aqui primeiro da região. Depois, né, claro, paralelamente comigo, nós tivemos outro grande árbitro nacional, um grande árbitro, chama-se Ilmar Sátiro Cardoso. Depois do Ilmar Sátiro Cardoso, tivemos o árbitro Neylor Grabowski, também um grande árbitro, diretor da federação hoje catarinense de basquetebol. E depois disso, nós temos hoje um dos melhores árbitros de Santa Catarina no Brasil, que é o Jorginho Schwartz, que está em Florianópolis, um árbitro hoje considerado entre os melhores, tanto é que ele é um árbitro FIBA de basquetebol. Uau! O esporte sempre teve nessa pegada, né, professor? Sempre te levando para lá e para cá. Eu quero que você espere o segundo bloco junto comigo, porque o professor Ivan tem muita história para contar, sempre trazendo o esporte, mas no segundo bloco a gente tem algumas curiosidades. Não vou contar agora, vem comigo. Te espero no próximo bloco. Obrigada. Voltamos ao nosso segundo bloco. Professor Ivan, me conta. O esporte te levou para Curitiba, Joinville, Porto Alegre, São Paulo, te deu conexão com várias pessoas que até hoje são do esporte, né, ícones do esporte. Mas, além de toda essa vivência, que outras portas o esporte te abriu? Principalmente um trabalho profissional que, como eu praticava esporte, tínhamos antigamente o acesso a várias formas de se trabalhar profissional. E o esporte me deu abertura para trabalhar com banco. Eu trabalhei no Banco Sul Brasileiro. Em 1984, nós tivemos o plano Delfim Neto, que aí ficou retido a parte financeira. E eu fui convidado a trabalhar no Banco Sul Brasileiro com o Rodrigues, né? Que daqui da cidade, o Rodrigues, sempre nós conversamos, que ele foi a primeira pessoa que me deu o emprego no Banco Sul Brasileiro para jogar basquete nos jogos interbancários que tinha antigamente. E aí eu trabalhava, eu fazia compensação. Compensação, tempo ainda da maquininha, que se fazia a manivela e tal, e com cheque, nossa, um monte de cheque que se trabalhava na época. Aí, nesse plano Delfim Neto, foi retido o dinheiro e muitas pessoas queriam entrar no banco, então nós entrávamos com escolta policial. E eu, na compensação, eu tinha meu segurança à noite, que se chamava Mauro. O Mauro, até hoje eu converso com o Mauro tem 1,5 m, 1,7 m mais ou menos, é meu segurança. Então ele ficava ali, era uma tensão, porque você mexia com um cheque, pessoas passavam, olhavam, que não que eles queriam nos atacar, não era isso não, eles queriam, com toda certeza e com toda razão, o dinheiro. E eu ficava contando ali, era muita tensão, ficava mexendo com cheque, com valores, tudo, e um dia o Mauro do meu lado, do nada, ele gritou, eu sei, eu digo, meu Deus, eu parei, aquele negócio, nossa, eu sei o que aconteceu, Mauro, né? Eu sei, a resposta da rádio que estão perguntando. Resposta da rádio, Mauro? Almir Calil, um radialista, e o Calil, ele está até hoje em Cascavel, uma voz impecável, mas uma voz impecável. Ele fazia um programa na mesa de bar, na mesa de boteco, não lembro bem, mas era mesa de bar ou mesa de boteco. E ele perguntava o que é. E quando ele perguntou, o Maurinho sabia, eu sei. Depois de entender isso, disse, mas sabe o que? Eu sei a resposta qual é. Da resposta do quê? Como que marca, hein, sabe? O Calil perguntou, o que anda para frente com a barriga para trás?
Eu nem prestava atenção. Aí ele me falou, olha, o que anda para frente com a barriga para trás é a perna. Anda para frente com a barriga para trás. Mas eu, não, tá, tudo bem, liga para lá e participa, deixa eu terminar. Não, mas eu não posso. Eu sou teu segurança, eu não posso ligar para lá. Digo, pô, mas você não pode, nem eu, não tenho tempo. Ah, pelo amor de Deus, esse Mauro do céu. Nós ligamos. E ele acertou, ele ganhou, mas assim, ganhava uma caneta, alguma coisa, mas aquele ímpeto de ganhar, de querer participar, esse era meu segurança. Aí, no outro dia à tarde, nós tínhamos que buscar o prêmio. Eu participei, boa noite, Calil, tudo bem? Tudo bem? Como é que quem é você? Babá, me identifiquei e tal. Aí eu acertou, amanhã eu passo pegar o brinde aqui e tal. Aí eu fui, eu falei assim, cara, você tem uma voz legal, você tem uma boa dicção. E eu sempre, quando era criança, quando era jovem, devido ser adotado, minha avó, principalmente, com aquela origem alemã, e eu respeito muito, sempre respeitei muito os meus pais. Meu pai nunca brigou comigo, ele só me olhava e sabia o que ele queria, sabe, essa época. E a minha avó também. Então, a minha avó me reprimia, porque eu tinha a voz grossa, e daí eu atrapalhava os meus primos a falar. Então, quando eu ia falar, ela me repreendia. Por isso, Sabrina, até hoje, o que eu gravo, o que eu faço em rádio, televisão, eu nunca parei para ouvir. Não acredito. Nunca. Eu não gosto da minha voz. Não acredito. Eu não gosto da minha voz. Mas eu fui educado a isso. A infância, ela deixa traços para sempre, marca né? Bastante. Então, com isso, digamos... que Deus a tenha minha avó, não é? Querida minha avó, eu não ouço nada. Mas, enfim, voltando ali, aí o Calil me falou, olha, vai fazer um teste, cara, vai para a rádio. Normalmente a rádio... Sabe o que era a rádio antigamente? A Rádio União, onde hoje é o Magazine Luiza. Em cima tinha a Rádio União. Sentaram numa escadaria alta, você passava pela Alesson, não é no teu tempo, não, mas tinha uma loja de disco, Alesson, você subia ali, daí eu fui buscar o prêmio, aí que ele me falou. Passou um mês, mais ou menos, a Rádio Educadora, o Santana era o diretor da rádio, estava precisando do locutor. Eu fui fazer um teste, nunca vou esquecer, nós sentamos num banco de Kombi no chão. Aí fizemos o teste, aí 3 dias depois ele fui lá pegar o resultado. Eu fui com mais 2 amigos, hoje falecido, o João Batista Leandro e o Marcos Parceiro até hoje. Hoje ele tem as terras dele em Matos Costa, eu vou lá passear, incomodar ele, pescar nos tanques dele lá, meu amigão até hoje. Eu fui lá, Santana me falou, olha, você não tem jeito, você não tem voz e você não tem nenhuma forma de trabalhar em rádio. Não é a tua praia. Gente, eu fiquei com uma vergonha, eu não sabia o que dizer para ele nem para os meus amigos. Pois é. Aí eu saí dali, e tal, passou, não deu um mês, nós estávamos final de ano assim, eu fazia sauna no Concórdia, eu gostava muito de fazer sauna no sábado. E muito antigamente nós tínhamos os jogos no Clube Apolo, os jogos interclubes. Aí eu estava na sauna, Orley Maltauro, que era o narrador, o chefe da equipe de esportes, o seu Orley Maltauro, era vizinho dos meus pais, que moravam próximo à prefeitura de Porto União. Ele morava bem em frente à igreja que tem ali, né? Ali o Orley me ligou na sauna, escuta, você não está com o teu pensamento em trabalhar em rádio? Não, já apaguei, já tira isso da minha cabeça. Disse, não, isso é próximo às 6 horas. 6h30 vão ter uma reunião da equipe de esporte, vem aqui, gostaria de conversar com você. Não brinca com isso, tal. Não, vem aqui, você vem cá, você vai ser importante para a nossa equipe. Eu estava na sala, liguei o telefone, né? O telefone aquele fixo, né? De se girar e tal, né? Desde como era antigo. Aí eu peguei e fui lá conversar com o Orley. Aí o Orley disse assim, olha, eu quero que você participe da nossa equipe. Hoje à noite tem jogos no Clube Apolo. Vai assistir amanhã, nós vamos transmitir o Iguaçu, o Paranaense, primeira divisão. Tem jogo e você vai fazer parte do plantão esportivo. Eu digo, meu Deus. Mas fui.
Eu lembro, Sabrina, que quando ele abriu o microfone, aquele vermelhinho, quando apontou para mim, aquela luz assim, no ar, e eu ia falar, eu só falava o seguinte, juro para você, me perdoe, mas eu vou te falar. Eu só falei assim, o jogo foi um pega para capar, foi muito difícil, foi um pega para capar, e o pega para capar ficou na minha história do pega para capar, pega para capar, pega... E foi nisso, exato. Aí, eu ao vivo. Reunião na semana que vem. Nossa, que participação bonita, tua bela. Eu fiquei, não foi nada disso, não. O que eu percebi, né? Mas depois passou o Jorge Schwartz, que era um radialista também, professor de educação física, falou, não, você tem que sair daqui, você vai muito bem em rádio. Eu falei, bem, Jorge, não. Ele me falou que tinha conversado com um amigo dele, e verdade, com o Wilson França em Joinville. O Wilson França me ouviu, passou por aqui também, me ouviu e fez um convite para que eu fosse trabalhar com ele na Rádio Difusora de Joinville. Aí eu fiz a abertura do Jocopos aqui, na sexta-feira e no sábado fui me apresentar ao Wilson França. Uma coisa que me marcou demais, eu tinha um Passat 75, bege, com a placa 1075, meu carro. Aí quando eu fui sair daqui, tem uma música do Skank, não, que falava dos alagados. Alagados, sabe? Sei daqui ouvindo essa música, mas tipo, chegava aqui perto de Irinópolis, já não tinha mais nada, né? Eu fui ouvindo até lá. Quando eu desci a Serra Dona Francisca, eu liguei na FM e a música a mesma, Alagados. E assim foi que eu cheguei em Joinville. Eu cheguei, fiz um teste lá. Você tinha que falar assim, tipo, era a rua Fitzenreuter, sabe? E algumas palavras alemãs, mas eu, como tinha vindo da origem alemã, foi legal e tal. Passei no teste, trabalhei como plantão esportivo na Rádio Difusora, AM de Joinville. Aí tinha o Campeonato Brasileiro que o Joinville participou, né? Aí eu participei das transmissões, então depois da transmissão tinha um jantar, a gente sempre se encontrava com as outras rádios. Eu lembro que na Rádio Record, o João Saldanha, que foi considerado um dos melhores radialistas do país, nós estávamos comendo depois da transmissão esportiva, ele falou para mim que o meu nome lá era Ivan Portunião. Ele perguntou para mim, Ivan Portunião, gostei muito com você com o plantão esportivo. Legal, porra, eu tô ouvindo um cara que não é do Brasil, né? Disse assim, eu sou o diretor de esporte da Rádio Record, quer trabalhar comigo em São Paulo, lá da Record? Uau! Eu pensei exatamente isso, uau! Uau, mas eu pensei no uau. Pega pra capar. Exato. E a coragem? Fiquei com medo. De Porto União, Joinville, um convite... medo de ir pra Rádio Record. Para ir para São Paulo. Daí eu conversei com o França, falei com a equipe de esporte, pessoal assim, vai, né? Mete cara aí. Eu não vou. Me deu medo. Mas eu tive o prazer de ser convidado. Não acredito. Não fui. Professor, segura aqui. Esse foi o nosso segundo bloco e no terceiro bloco o professor Ivan vai revelar pra gente. Ele não foi pra Record, mas ele foi pra uma outra emissora bem conhecidinha de todo mundo. Eu tenho certeza que você tá curioso assim como eu. Eu te espero aqui. Até! Estamos retornando com Sabrina aqui na nossa Vista Fina. Não esqueça, segunda, quarta e sexta, 20h30, imperdível para você, porque nós levamos as informações, as entrevistas para você. Sabrina. Olha só, eu fiquei até sem graça com essa apresentação. Isso que ele não tinha jeito para TV, para rádio, né? Que aula, professor Ivan, que aula. Eu tenho certeza que você amou essa volta do Vista Fina, mas a pergunta que não quer calar. Professor, não foi para Record, mas eu sei que você foi pro Plim Plim aí, me conta. Na verdade, é o seguinte, em 92, Fernando Collor de Mello assumiu o governo federal. Foi presidente da República. E ele rompeu com a Globo e formou a rede OM de telecomunicações. Aí ele trouxe os dois feras narradores do país, Galvão Bueno e Luciano do Vale. A rede OM de telecomunicação chamava-se então a Rede Organizações Martinez de Telecomunicações. E aí nós tínhamos a sede da Globo, no caso, em Itajaí. Aí eu era o repórter de Joinville e região
que ficava em Itajaí. No domingo, principalmente, nós tínhamos o programa de esporte, que era comandado em São Paulo e Rio de Janeiro pelo Galvão Bueno e por Luciano do Vale. Então nós falávamos dessa equipe onde participavam, tipo uma mesa redonda, mas cada um no seu quadrado ali participando. Então era muito bom e a gente tinha essas informações, né? Olha, por exemplo, sempre no domingo, no anoitecer, né? 19 horas e 40 minutos em Joinville, informando agora a Manchester Catarinense, o Joinville jogou com a equipe tricolor em campo na tarde de hoje e o Joinville venceu mais uma pelo Catarinense. Esse era o papo que nós tínhamos, muito ativa, muitas informações assim. Você sabe, professor, eu tô lembrando aqui, eu sempre gosto muito de futebol. Jogava bastante futsal e eu sempre gostei de escutar jogo no rádio. E eu falava, gente, como é que a pessoa que narra um jogo de futebol consegue gravar o nome do jogador, o jogador passando e vem bola, vai pra lá e a escanteio. E agora o professor fez essa narrativa, me veio uma memória assim de infância, de juventude muito boa. Porque eu sempre colocava a TV no mudo e ligava na rádio para ver se eu conseguia acompanhar. Mas sabe o que acontece? Não dava certo. Tá? Nós marcávamos muito a posição. Quem vai jogar ali é o lateral direito, aqui é o zagueiro central, quarta zaga lá, o lateral esquerdo. Nem sempre era o mesmo. Mas para a rádio, hoje a televisão quebra um pouco disso, né? Porque você olha, mas hoje o que quebra mais é a televisão, porque nós fazemos muitos jogos e muitas atividades de muitos canais de televisão é por tubo. Então você está assistindo a televisão ali e está narrando. Você não está no campo transmitindo. Então hoje tem alguém filmando e o narrador não está em São Paulo, Rio de Janeiro, ele está no estúdio. Então ele não está no campo. Né? Então, Fórmula 1, por exemplo, é feito tudo via tubo, que a gente assiste e ele vai narrando, né? O narrador vai narrando, mas não está no estúdio, não. Mas foi através, olha que legal, foi através dessas informações de rádio, TV, que consegui chegar no auge. E eu lembro que numa noite de sexta-feira, se não me falha, dia 17 de dezembro de 1996, eu apresentei em Joinville o melhor do esporte do SESI de Santa Catarina. O melhor atleta do SESI de Santa Catarina. Os melhores, na verdade, né? Então, uma apresentação da Globo, que eu trabalhava na RBS-TV, também fazia algumas atividades. Nós apresentamos na sexta-feira, começou por volta de 8 da noite, terminou às 23 horas, de 20 horas até 23 horas. E nós ficamos naquela confraternização, daí fui para casa, no sábado de manhã, acordei e liguei para os meus pais. O telefone era 4030, você veja como é que eu lembro, em 4030. E meus pais sempre estavam em casa e não me atenderam. E eu comecei a ligar tipo 9h30, 10 horas da manhã, ninguém atendeu. Era por volta de meio-dia, liguei para minha tia, que morava muito próximo ali, a prefeitura de Porto União. Liguei para minha tia perguntando ao meu pai. Bem resumidamente, ela disse, teu pai teve um infarto essa noite. Estava na UTI. Aí eu vim de Joinville para Porto União, para Ana Vitória, aqui no sábado. Você ter veja só como que é. Eu voltei para cá no sábado, visitei meu pai na UTI, o Dr. Cesar Augusto Pinto Lemos, com o médico dele, meu médico também, meu cardiologista, eu sempre falo que ele é o meu anjo da guarda. Ele conseguiu a visita, meu pai, por lágrimas, pediu para que eu voltasse. Isso no sábado, no final da tarde. De imediato, sabe, eu pensei o seguinte, quando meu pai me adotou, me recebeu de presente, ele não pensou se ele ia ter condições, se ele me amou, meu pai e minha mãe. Sábado à noite me reuni com a família, aqui, com meu primo, com o Tico Edenir Jaquimil, ele conseguiu para mim um caminhão. Domingo de manhã, 4 da manhã, eu fui para Joinville, arrumei a mudança, 6 da tarde eu deixei Joinville, conversei com o proprietário do apartamento que eu morava, diretor da rádio. Eu sou terapeuta ocupacional, tenho 5 graduações, terapeuta ocupacional, trabalhava na GIDEB em Joinville. Eu falei com a diretora, me afastei, né, e eu trabalhava como professor na TUFIDIP, num colégio de Joinville, e no Posiville eu dei aula. Eu me desliguei no domingo, na segunda-feira amanheci morando novamente na Ana Vitória, sem emprego, sem nada. Eu estava muito bem em Joinville. Eu abandonei tudo e comecei do zero aqui. Sinceramente, Deus me abençoou. Aí o Orley me conseguiu um emprego, voltei em rádio. Aí passei esse período,
para te falar assim, como que surgiu o Ivanzão, né? Bem rapidinho aqui, o Ivanzão, ele surgiu de uma aula de cursinho pré-vestibular, eu estava na praia, eu estava em Balneário Barra do Sul. O Aloysio, que é o diretor, Aloysio Vitchuk, diretor do cursinho pré-vestibular do Cid Gonzaga, fez uma aula para o vestibular da Uniguaçu na época, em 2001, e ele me ofereceu R$25 para que eu desse essa aula. Só que eu fiquei pensando o seguinte, eu sempre fui pegar muitas oportunidades, Sabrina. R$25, eu ia gastar 20 de combustível. Eu tinha uma Belina, casa antiga, eu tinha uma Belina. Eu vou ganhar R$5, mas R$5 vou lá dar uma aula. Eu dava aula no cursinho, então eu vim dar uma aula no cursinho para vestibular no sábado pela manhã. Esse final do ano de 2001. Quem assistiu minha aula? Uma pessoa, talvez você conheça, Edson Aires da Silva. Não acredito. Ele assistiu minha aula. Olha só. Terminou a aula, ele falou, olha, estamos aqui implantando agora a instituição, a Uniguaçu. Nós não temos curso da área da saúde, porque eu, biólogo, né? Nós não temos nessa linha. Mas quando eu tiver um curso nessa linha, eu gostaria de contar com sua presença. Pode contar comigo. Voltei para a praia. Em janeiro abriu o curso de enfermagem. Aí eu vim ajudar uma pessoa chamada Vilta Quitério de Souza. A Vilta. Na divulgação do vestibular. Vim, trabalhei, nada ainda de vínculo empregatício nenhum. Vim, trabalhei e tal. Quando foi em fevereiro autorizar o curso de enfermagem, começou o curso de enfermagem 1º de março de 2002. Eu sou hoje o professor mais antigo da instituição. 1º de março de 2002 eu fui registrado como professor da Uniguaçu. E só que em 2003 nós tínhamos 5 professores com o nome de Ivan. Ivan de Oliveira, tinha o Ivan da psicologia, que daí começou mais à frente psicologia. Nós éramos em 5. Daí tinha o Ivanzinho, que era o Ivan de Oliveira, o Ivanzão, que era eu, daí tinha o Ivan da psicologia, assim nós íamos com os Ivans, sabe? E daí ficou Ivanzão, 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 Ivanzão. Hoje, para resumir, hoje eu tenho, dá para os seus 130 quilos. Na época eu tinha 185 quilos. Aí eu fiz a bariátrica, né? Já visando emagrecimento e também lá dentro, né? Eu tinha problema cardíaco, fiz uma cirurgia de troca de válvula, fiz a cirurgia do coração. Uma cirurgia simples aí. Aí então surgiu esse Ivanzão aqui. Aí do Ivanzão surgiu fazer cerimonial. Porque a primeira vez que eu escutei o professor Ivan foi na formatura. Eu fiz a primeira formatura de administração. Daí nós fizemos um jantar da primeira formatura da administração. Né? Aí terminou o jantar, nós estávamos indo embora e o professor Edson passamos pelo Clube Concórdia, onde tinha o baile de formatura. Só que o baile não estava ocorrendo, era próximo 2 da manhã. Porque o contratante da empresa de formatura não tinha pago a banda que iria tocar o baile, a banda iria tocar só se a empresa pagasse, a empresa, aquele rolo total. Nós passamos, o professor disse, mas não tem nada de música, que interessante essa hora. Ele não entendia de nada, disse, legal, não tem, tá? Ele disse, não, vamos entrar para ver. Quando entramos, nossa, aquele corredor do Concórdia, os formandos, professores, pagamos e tal. Daí ele deu aquele, né? Ele é também alemão, né? Ele é da Silva, mas é Meurer. Porque a dona Yolanda, a mãe do professor Edson, é alemã. Um pouco exigente, foi lá e deu... Não, vocês vão fazer o baile já em nome da faculdade, porque a instituição está começando, é a primeira, né? E daí nós conversamos categoricamente com o empresário e com a banda. E daí eles tocaram, fizeram o baile, assim, o primeiro baile. Logo depois, teve dia 3 de fevereiro, tivemos o baile de graduação no curso de Educação Física. E aí por diante fomos. Então eu já fiz cerimonial um sábado, 3 da tarde eu fiz um cerimonial de formatura, 5 às 7 horas, e fiz o baile às 11 da noite. Isso, só que para cada evento você tem que ter uma roupa diferente, né? Então essa foi a história realmente minha
de profissional da Uniguaçu, hoje o UGV. A instituição comemora agora 24 anos e eu estou com 23 anos e 6 meses. Uau, uau! Professor Ivan, eu aqui fiquei assistindo a tua história, me inspirando, aprendi muito com você hoje, principalmente nessas questões de ver oportunidade, por mais que não haja um ganho imediato, mas estimar que aquilo é uma oportunidade, uma conexão que pode dar retorno. Imagina se você não tivesse ido dar essa aula no cursinho. É oportunidade, você não pode deixar passar a oportunidade. E a gente nunca sabe quando é uma oportunidade. A gente não sabe quem vai estar lá nos vendo. Você tem que aproveitar. Jamais o sorriso de hoje vai ser comemorado no dia de ontem. Né? Sempre será para o exemplo de amanhã. Professor, para a gente fechar esse bloco, deixa um recado para os nossos jovens que estão procurando se encontrar na vida, estão buscando uma profissão, estão buscando uma oportunidade. Professor que teve tantas experiências, que viveu tantas coisas fora de União da Vitória, Porto União, mas voltou para cá. Deixa um recado para o nosso jovem. É assim, primeira questão, jovem, acredite em você. Hoje está tão difícil de você acreditar em você. Primeiro, acredite em você. Se aparecer oportunidade, porque você merece e agarre com todas as suas forças. E segundo, eu sou muito família. O grande alicerce de você é a família. Jamais vá trabalhar, vá satisfazer o seu eu. Tenha o teu emprego como uma família. Se você não tiver uma família ao seu redor, em casa, no seu trabalho, no seu emprego, na sua convivência, no seu lazer, você vai ter dificuldade, vai ser uma pessoa muito frustrada. Aceite você. Jamais coloque você como uma pessoa derrotada. Confie muito em você. E também aceite o defeito do próximo, porque assim você convive com um futuro muito melhor. Amanhã, com certeza, é muito melhor do que hoje, porque hoje foi melhor do que ontem. Posso dizer uma coisa para você? Posso encerrar minha participação falando o seguinte: Vista Fina, Sabrina, com você todas as segundas, quartas e sextas. Confie, você aqui aprende o nosso modo de ser. Sabrina, muito obrigado. Professor, que oportunidade que você me deu. Falar um pouco de mim, talvez essa pessoa que por trás da cortina teve grandes dificuldades, hoje se orgulha muito por ter grandes amizades como você. Obrigado. Obrigada, professor. Obrigada. Eu te espero no próximo Vista Fina. Tchau, tchau.